O Caibalion, um estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, atribuído aos misteriosos 13 iniciados. Esta não é uma obra de leitura casual, é um grimório filosófico, um compêndio denso e axiomático que pretende revelar os princípios fundamentais que regem todo o universo. Vamos além do véu do mistério e mergulhar nas profundezas desta obra seminal do esoterismo ocidental. Deixe aqui nos comentários o livro que você quer ver a análise aqui no canal. Prefácio: O Enigma e a Herança. O Caibalion, Kybalion em inglês, foi publicado anonimamente em 1908 em Chicago, atribuído apenas a 13 iniciados. A evidência circunstancial e estilística aponta fortemente para William Walker Atkinson, uma figura central no movimento do Novo Pensamento, possivelmente em colaboração com outros. O anonimato, no entanto, não é um acidente, é uma escolha deliberada que ecoa a tradição hermética, onde o foco deve estar no ensinamento, não no professor. O título itself é uma chave. Caibalion, Kybalion, sugere uma derivação de Cabala, a tradição mística judaica, mas também pode estar relacionado ao grego kibos, cubo, ou ao egípcio. O livro alega ser uma compilação dos ensinamentos essenciais de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, o deus sincrético greco-egípcio Toto Hermes, lendário autor da Tábua de Esmeralda e do Corpus Hermeticum. O contexto é crucial. O início do século XX foi uma era de renascimento ocultista, com a ordem hermética da Aurora Dourada, de interesse pela teosofia e pelo espiritismo. O Caibalion surgiu como uma tentativa de sintetizar e modernizar a sabedoria hermética para um público novo, distanciando-a de seu jargão excessivamente complexo e apresentando-a como um sistema filosófico prático e aplicável. Análise capítulo a capítulo, aprofundada e crítica. A estrutura do livro é impecavelmente lógica. Ele primeiro estabelece a autoridade e a natureza do conhecimento hermético, depois expõe os 7 princípios um a um, e finalmente explora suas implicações e aplicações práticas. Capítulo 1. A filosofia hermética. Núcleo do capítulo. Os 3 iniciados apresentam os lábios do Wisdom. Os ensinamentos herméticos teriam sido passados oralmente de mestre a discípulo, e o livro é uma rara manifestação por escrito desses segredos. Eles estabelecem que a filosofia hermética é a arte master por trás de todas as outras artes e ciências. É a chave que desbloqueia os segredos da natureza, da mente e do cosmos. Introduzem a ideia de que Hermes foi o pai da sabedoria oculta, cujos ensinamentos influenciaram todas as tradições esotéricas subsequentes. A construção de uma linhagem. Este capítulo é um ato de mitopoeia, criação de mito. Ele situa o Caibalion dentro de uma linhagem sagrada e imemorial, emprestando-lhe uma autoridade que transcende sua publicação moderna. Isso é típico de textos esotéricos, que buscam validade através da antiguidade e da tradição. A ideia de uma filosofia perenis. O livro se insere na noção de uma filosofia perene, uma verdade universal e atemporal subjacente a todas as religiões e filosofias, da qual o hermetismo seria a expressão mais pura. Isso ressoa com o trabalho de pensadores como Aldous Huxley. Capítulo 2. Os 7 princípios herméticos. Núcleo do capítulo. Este capítulo é o alicerce de toda a obra. Apresenta os 7 princípios ou axiomas sobre os quais toda a arte hermética se baseia. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. O princípio de vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O princípio de polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O princípio do ritmo. Tudo flui, para fora e para dentro, tudo tem suas marés. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. O princípio de gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seu princípio masculino e feminino. A estrutura de um sistema. A genialidade de Caibalion está nesta síntese. Ele reduz um vasto corpo de conhecimento a 7 axiomas elegantes e interconectados. Este é um modelo de pensamento sistêmico. Os princípios não operam isoladamente, eles se informam e se modificam mutuamente. Ponte entre o antigo e o moderno. Estes princípios são apresentados com uma linguagem que ecoa tanto o misticismo antigo quanto a ciência emergente do século XX. O princípio de vibração, por exemplo, ressoa com a física quântica e a teoria das ondas. O princípio do mentalismo ecoa o idealismo filosófico de Berkeley e Hegel. Capítulos 3 a 9. A exposição dos 7 princípios. Cada princípio recebe um capítulo próprio, onde é detalhado, explicado e aplicado. Capítulo 3. O princípio do mentalismo, a mente do todo. Núcleo do capítulo.
Este é o princípio mais fundamental e metafísico. O todo, escrito em maiúsculas para denotar a realidade última, Deus, o absoluto, é puramente consciente. O universo físico é uma criação mental do todo. O universo é, portanto, ilusório no sentido de que não é a realidade última, é como um sonho na mente de Deus, mas é real em seu próprio plano de existência. Implicação prática: se o universo é mental, então dominar os próprios pensamentos é dominar a realidade. Este é o link direto com a magia cerimonial e a lei da atração. Idealismo absoluto em roupagem esotérica. Esta é uma forma de idealismo filosófico radical. Tudo o que percebemos é um fenômeno mental. A matéria é energia condensada, e a energia é uma manifestação de uma mente universal. A natureza do real. O princípio do mentalismo coloca o Kaibalion em diálogo com tradições orientais como a Advaita Vedanta. Brahma é real, o mundo é ilusório, Maya. E o budismo, a mente é tudo. A realidade é um jogo divino, Lila. Capítulo 4. O princípio de correspondência. Núcleo do capítulo. Este princípio é a base de toda analogia, astrologia, e da máxima assim na terra como no céu. Ele estabelece uma harmonia e uma conexão entre todos os planos de existência, o mental, o espiritual, o físico. Permite que o hermeticista, ao estudar um padrão em um plano, o macrocosmo, o sistema solar, compreenda padrões correspondentes em outro plano, o microcosmo, o ser humano. A estrutura fractal da realidade. Este princípio antecipa o conceito moderno de fractal, padrões que se repetem em todas as escalas. O ser humano, microcosmo, é um espelho do universo, macrocosmo. A justificativa para o simbolismo. É este princípio que valida o uso de símbolos, rituais e correspondências na magia. Um símbolo não é arbitrário, ele realmente se conecta e pode influenciar a realidade que representa. Capítulo 5. O princípio de vibração. Núcleo do capítulo. Nada está em repouso. Tudo, da matéria mais densa à mente mais elevada, está em um estado de vibração. As diferenças entre as coisas são diferenças de frequência vibratória. Aplicação prática. O mestre hermético, entendendo este princípio, pode alterar suas próprias vibrações mentais para mudar seu estado de espírito, sua saúde e suas condições de vida. Ele pode também ler as vibrações de outros e de situações. Ponte com a física. Este é o princípio mais facilmente correlacionável com a ciência moderna. Da vibração de átomos às ondas eletromagnéticas, a física confirma que a matéria é energia em vibração. A alquimia mental. A magia, neste contexto, torna-se uma forma de alquimia mental. A transmutação de um estado mental, baixa vibração, como o medo, em outro, alta vibração, como a coragem, através da força de vontade. Capítulo 6. O princípio de polaridade. Núcleo do capítulo. Tudo tem dois polos, dois aspectos opostos. Quente e frio, amor e ódio, luz e escuridão são, na verdade, extremidades de uma mesma coisa, graus diferentes no mesmo contínuo. A arte da polarização. A grande realização do mestre é aprender a transmutar um estado em seu oposto dentro de si mesmo. Ele não destrói o ódio, mas o transmuta em amor, reconhecendo que são a mesma energia, apenas polarizada diferentemente. A superação da dualidade. Este princípio é profundamente não dual. Ele não nega a dualidade aparente do mundo, mas a reconcilia em uma unidade subjacente. É uma visão dialética da realidade. Teses e antíteses são sintetizadas. Psicoterapia hermética. Este é talvez o princípio mais útil para o desenvolvimento pessoal. Ensinar que o oposto de uma emoção negativa não é sua supressão, mas sua transmutação, é uma ferramenta psicológica poderosa. Capítulo 7. O princípio do ritmo. Núcleo do capítulo. Tudo flui para fora e para dentro. Tudo sobe e desce. A maré sobe e a maré desce. Este é o princípio do movimento pendular em todas as coisas. Há um ciclo para tudo. A neutralização do ritmo. O mestre hermético, entendendo este princípio, não é vítima das marés emocionais e circunstanciais da vida. Através da vontade, ele pode se elevar acima do plano da polaridade, num ato de domínio mental, neutralizar o pêndulo, alcançando o equilíbrio, a medida hermética. O caminho do meio. A neutralização do ritmo é a versão hermética do caminho do meio budista, não se deixar levar pelos extremos. É a conquista da apatia estoica, a imperturbabilidade. A lei dos ciclos. Este princípio valida o estudo de ciclos na natureza, na economia, na história e na psicologia humana. Tudo é previsível para aquele que compreende o ritmo. Capítulo 8. O princípio de causa e efeito. Núcleo do capítulo. Nada acontece por acaso.
O acaso é apenas um nome para uma causa não reconhecida ou não compreendida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. A hierarquia das causas. Enquanto as massas são vítimas dos efeitos, são efeitos, os mestres, entendendo os planos superiores, tornam-se causas. Eles agem em planos superiores, mental, para criar efeitos no plano inferior, físico. Determinismo e livre-arbítrio. O livro reconcilia estes dois conceitos aparentemente opostos. Existe determinismo nos planos inferiores, mas livre-arbítrio nos planos superiores. Quanto mais alto na escala da consciência, mais alguém se torna uma causa e menos um efeito. Isto ecoa a filosofia spinoziana. A ética da responsabilidade. Este princípio instila um profundo senso de responsabilidade. Se tudo é causa e efeito, então nossas escolhas mentais são sementes que inevitavelmente frutificarão. Capítulo 9. O princípio de gênero. Núcleo do capítulo. O gênero está presente em tudo. Não se refere apenas ao sexo físico, mas aos princípios masculino e feminino universais. O princípio ativo, projetivo, yang, e o princípio receptivo, gerador, yin. Toda criação, mental ou física, requer a interação destes dois princípios. Na mente, a vontade é o princípio masculino, a imaginação, o princípio feminino. Além do binário de gênero, este princípio é frequentemente mal interpretado como uma justificativa para papéis de gênero sociais rígidos. Na verdade, é um princípio metafísico. Todo ser humano possui ambos os princípios em diferentes graus. A grande obra alquímica é muitas vezes simbolizada pelo hieros gamos, o casamento sagrado, interno, a unificação harmoniosa do masculino e feminino dentro da própria psique. A dinâmica da criação é um modelo para entender qualquer processo criativo. Uma ideia, masculina, deve ser fecundada pela imaginação, feminina, para se manifestar. Capítulos finais. A transmutação mental e a maestria. Os capítulos restantes, X a 15, exploram as aplicações práticas destes princípios, focando na transmutação mental, a arte de alterar voluntariamente os próprios estados mentais e, por extensão, as condições de vida. A doutrina do mental transmutation. Esta é a essência da magia hermética. É o uso consciente da vontade, o princípio masculino, para dirigir a imaginação, o princípio feminino, a fim de alterar a vibração dos próprios pensamentos, princípio de vibração, e, assim, transmutar uma emoção negativa em positiva, princípio de polaridade, neutralizando o ritmo pendular, princípio do ritmo, para se tornar uma causa, não um efeito, princípio de causa e efeito. Tudo dentro de um universo mental, princípio do mentalismo, que obedece a correspondências, princípio de correspondência, e requer ambos os aspectos para operar, princípio de gênero. O mestre e a massa. O livro traça uma distinção clara entre o mestre, que compreende e aplica estas leis, e a massa, que é jogada de um lado para outro por forças que não compreende. O hermetismo é, portanto, apresentado como um caminho de autodeificação ou automaestria, não através de um Deus externo, mas através do conhecimento das leis divinas que regem a própria mente. Análise crítica geral. Estilo, estrutura e impacto. Estilo do autor. O estilo é deliberadamente arcaizante, axiomático e autoritário. Ele imita o tom de uma escritura sagrada ou de um livro de leis. As frases são curtas, assertivas e carregadas de significado. Isso confere ao texto um poder e uma gravidade, mas também pode torná-lo dogmático para o leitor moderno. Estrutura narrativa. A estrutura é tão elegante quanto os princípios que descreve. É uma pirâmide lógica, um princípio fundamental, mentalismo, sobre o qual todos os outros repousam e do qual derivam. Rigor e limitações. Ponto forte. Sua grande força é o poder de síntese e a criação de um sistema coerente e aplicável. Ele oferece uma lente através da qual se pode ver unidade na aparente diversidade caótica do mundo. Ponto fraco crítica. Do ponto de vista acadêmico, sua alegação de ser uma tradição antiga e ininterrupta é altamente questionável. É uma pseudoepígrafe, um texto moderno que se veste de antiguidade. Seus links com o corpus hermético real são tenues. É mais uma reinterpretação moderna do que uma tradução fiel. Além disso, sua promessa de controle total sobre a realidade pode levar a uma forma de solipsismo perigoso e ao desprezo por fatores materiais e sociais. Impacto e legado. O Kybalion é incrivelmente influente. Ele é um pilar absoluto. No ocultismo moderno, é texto fundamental para ordens como a Golden Dawn e para magos cerimoniais como Aleister Crowley. No novo pensamento e na autoajuda, é a base filosófica para grande parte da lei da atração e da literatura de potencial humano. Na cultura popular,
Seus princípios permeiam filmes, livros e séries que tratam de magia e esoterismo. Conclusão final. A chave mestra para o universo mental. O Kybalion não é um livro para ser acreditado, mas para ser experimentado. Sua verdade não está em sua historicidade, mas em sua utilidade como modelo operacional da realidade. Ele oferece ao leitor uma chave mestra, os 7 princípios, e convida-o a testá-la em todos os cadeados da sua vida. Seus pensamentos, suas emoções, seus relacionamentos, seu trabalho. É um convite à mais audaciosa das empreitadas, a de deixar de ser um efeito passivo do universo e tornar-se um co-criador consciente da própria realidade. Em última análise, o Kybalion é um mapa para a soberania da consciência. Ele proclama que a verdadeira grande obra alquímica não é a transmutação de chumbo em ouro físico, mas a transmutação do homem Leaden, o homem comum, passivo, no homem Golden, o mestre, o iniciado, aquele que conhece e opera as leis. É um chamado à responsabilidade última. Se o universo é mental, então a revolução final não é social ou política, mas interior. Deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se quiser adquirir o livro, o link está na descrição. Comente para o YouTube entender que o conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas.